Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre as atualizações do IBR Sistemas RP Web. Nesse vídeo eu venho trazer um pouquinho sobre as atualizações e correções que saíram na versão 2.8.4 lançada no dia 27 de maio de 2026. Então, começando pelas atualizações, foi adicionado os campos IPI porcentagem e ST porcentagem na edição do item da compra. Tá? Então, aqui na edição do item da compra, tá? Agora a gente tem esses dois novos campos, tá? ST porcentagem e IPI porcentagem, tá? Que vai nos trazer a porcentagem de IPI e ST daquele determinado item. Também foi adicionado os campos lucro em reais e lucro em porcentagem no seletor de colunas do item da venda. Então aqui na venda, em itens, se a gente vem aqui no seletor de colunas, tá? A gente tem esses dois novos campos, a gente consegue ver a porcentagem de lucro do item e o lucro do item em reais. São esses dois campos que eu já tenho adicionado aqui na minha tela. Tá? Também foi adicionado o aviso de compatibilidade ao acessar o sistema pelo dispositivo móvel, celular, então telas pequenas, né? Quando o sistema ERP é acessado, ele vai avisar aqui sobre a compatibilidade, vai exibir um aviso sobre a compatibilidade. Bom, também foi adicionado o drop-down com localização de estoque no seletor de colunas de itens no grid da venda. Tá? Então, voltando aqui para a venda, a gente tem essa nova coluna. Tá? Então, seletor de colunas, a gente pode pesquisar por localização de estoque. Pode ativar ela e a gente pode escolher a localização direto aqui pela grid de itens. Tá? Antes a gente tinha que vir, dar 2 cliques no item, daí vir até aqui e selecionar a localização. Agora a gente consegue fazer isso direto aqui pela grid de itens. Também foi adicionado data de nascimento como parâmetro para campo obrigatórios no cadastro de cliente quando a configuração 18 estiver ativa. Então aqui a configuração 18, tá? Agora o novo parâmetro é a data de nascimento, caso queira que meus colaboradores, ao cadastrar clientes, obrigatoriamente preencham este campo de data de nascimento. Foi adicionado também o campo de localização de estoque no modal de edição do item da compra. Então, antes eu mostrei para vocês na venda, agora na compra também, tá? Então, se a gente dá 2 cliques no item aqui, a gente pode passar para qual localização de estoque a gente quer dar entrada nesta mercadoria através da compra. Também foi adicionado o log nas telas de impostos, então na tela de IPI, PIS, COFINS, CFOP, configuração tributária, ICMS e os demais impostos, tá? Eu tenho a DPI aberta aqui para mostrar para vocês, aqui no botão Float, então a gente consegue ver os logs de alteração nessas telas, o que foi feito com os impostos na respectiva tela. Também foi reformulado a exibição de alguns botões na tela de vendas e também na tela de notas. Tá? Então foi removido o botão deletar registro da grid de itens, editar detalhes do item, tá? Que vai simplificar a visualização. Também foi configurado para só aparecer os botões de gerar boleto, Pix, link de pagamento, caso esteja configurado. Então, caso você, cliente, tenha boleto bancário integrado ao sistema, Pix ou link de pagamento e esteja devidamente configurado, aí sim vai aparecer. Então, aqui na tela de notas, por exemplo, como essa empresa aqui eu não tenho configurado essas operações, elas não vão constar aqui, tá? Mas após configurado vai aparecer daí o botãozinho de gerar boleto, de link de pagamento e de QR Code do Pix. Também foi feito um ajuste para utilizar o cliente padrão caso esteja definido ao incluir uma nova venda pelo frente de caixa. Tá? Então aqui no frente de caixa, quando a gente faz uma venda aqui, ó, já digitei um item, o cliente vai vir o cliente que está lá nas definições de padrão, por padrão aqui nessa tela. Tá? Ele vai respeitar o que está lá. Foi adicionado também os parâmetros NFE e NFSE na configuração 36 para exportar os dados adicionais da venda automaticamente para o tipo de nota fiscal selecionado. Tá? E caso o parâmetro seja mantido vazio com a configuração ativa, ele vai considerar as duas, tá? Como se tivesse selecionado as duas. Então, vindo aqui em configurações, tá? Configuração 36, se a gente deixar vazio, vai exportar os dados adicionais, tanto quando a gente gerar uma nota fiscal eletrônica ou uma nota fiscal de serviço, tá? E se a gente quer só em notas de serviço, por exemplo, a gente pode habilitar aqui só em notas de serviço, tá? E se a gente quer em ambas, a gente pode deixar em branco ou selecionar as duas opções aqui, que ele vai exportar então os dados adicionais da venda, tanto para NFSE quanto para NFE quando gerado através da venda. Também foi adicionado parâmetros vendedor e título / descrição na configuração número 72. Tá? Então, na configuração aqui 72, foi adicionado aqui os campos para selecionar quais são os usuários
permitidos, tá? E quais são as telas e campos permitidos, tá? A edição de dados adicionais, mesmo quando estão fechados, finalizados ou com financeiro gerado, correto? Também foi adicionado o uso do cupom de crédito na tela de frente de caixa, agora nas espécies de pagamento está funcional a parte de cupom de crédito. E por fim, falando sobre as atualizações ainda, foi adicionada a configuração 153. Com ela é possível dividir o valor da comissão entre os vendedores das vendas ao utilizar cupons gerados a partir de uma devolução. Tá? Então, com a configuração 153 ativa, tá? Se o vendedor fazer uma venda, o cliente devolver essa venda, for consequentemente gerado um cupom de crédito, esse cliente utilizar esse cupom de crédito para uma nova venda, quem vai ser comissionado sobre esse cupom de crédito vai ser o vendedor que fez a primeira venda, né, que foi devolvida e foi gerado o cupom de crédito, e o restante vai ser comissionado, né, se tiver alguma diferença na venda, para o vendedor que fez a venda. Tá? E agora falando um pouquinho sobre as correções, foi populado o campo plano de contas para fluxo de caixa com valor definido no cadastro do fornecedor ao gerar uma CPA a partir da compra. Então, quando gera uma conta a pagar a partir da compra, ele vai respeitar o que está lá no cadastro do fornecedor e vai popular o plano de contas para essa conta com base no que tem lá. Também foi ajustada a pesquisa de cliente na tela de frente de caixa para não alterar o foco indevidamente e realizar pesquisa corretamente. Foi ajustado o uso das setas de navegação na edição dos itens via F11 na tela do frente de caixa e foi ajustado para destacar corretamente o default na emissão de notas fiscais quando configurado. Então o vídeo foi esse, espero que tenham gostado e até a próxima.